Nessa aula nós vamos aprender como fazer uma caixinha para um bombom. Essa caixinha aqui, pequenininha, bonitinha, ela tem a medida de 4,5 por 4,5 por 4 de altura. Então, só conferindo, 4,5 por 4,5 por 4 de altura. Ela é um cubinho, então ela é uma caixa aqui, como eu coloquei de dica para você, uma caixa pequena do tipo quadrada, e a gente pode utilizar papel de gramatura 180 a 240. Como eu já falei lá na outra aula, vai depender muito do que você for colocar aqui. Tá? Dá para colocar aqui um bombom, um docinho gourmet, um sabonetinho, uma lembrancinha pequena. Essa caixinha é ideal para a gente fazer para lembrancinhas. Eu sempre coloco uma forminha de origami para testar o espaço de um docinho, mas você pode utilizar essa mesma caixinha para outras coisas. A altura de 4 centímetros, cheguei nessa altura quando eu coloquei aqui aquele bombom sonho de valsa ou ouro branco, tá? Ele sem aquela embalagem. Eu tirei o bombom da embalagem, passei no filme e coloquei aqui. Aí ela deu mais ou menos uns 3 centímetros e meio. Aí eu coloquei mais uma folguinha, tá certo? Então foi assim que eu cheguei na altura de 4 centímetros nessas caixinhas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é separar o papel da base e o papel da tampa. Vou pegar aqui um pedaço de papel cartão de gramatura 240 e a primeira coisa que eu vou ver é se esse papel ele está com as laterais retas, antes de sair riscando. Então eu tô vendo aqui que desse lado e desse lado tá meio tortinho, então eu vou vir e ajustar isso daqui. Agora eu sei que esse lado aqui, eles estão retos, eu vou poder fazer o risco sem maiores preocupações. Então no verso, nós vamos pegar aqui a régua e vamos começar riscando a base. A base é um quadrado de 12,5 centímetros por 12,5 centímetros. Esse daqui é o papel que a gente vai precisar para chegar nessa base aqui, tá certo? Então eu venho aqui, alinho a ponta da régua no papelão e marco 12,5 centímetros. Se você tiver essa régua de 2 marcações, já aproveita, já marca o segundo ponto aqui embaixo, joga a régua um pouquinho mais para baixo, faz mais um ponto. E você pode traçar aqui uma reta. Eu vou fazer a mesma coisa na outra direção. Aqui eu coloquei a distância de 12,5 alinhado no papel, então eu venho e marco aqui na ponta da régua. Jogo a régua para baixo e faço mais 2 marcações. Então, aqui dá pra gente perceber que a ponta do lápis ela precisa ser fina ou uma lapiseira, como eu já indiquei para você. Aqui então eu vou ter o papel para base, se você quiser anota aqui, base. E o papel para tampa vai ser um quadrado de 8,7 por 8,7. Eu vou verificar se nesse pedacinho aqui eu tenho essa medida. Olha, aqui eu tenho, então eu vou fazer a marcação já aqui. A partir dessa linha, eu venho e acho o 8,7. Essas medidas elas precisam ser o mais precisas possível para não dar diferença na nossa caixinha lá no final. Então a gente pode fazer essa parte o mais devagar possível para adquirir segurança e prática. Mesmo depois que você já esteja aí com bastante prática, sempre faça as medições de forma tranquila. Tá? Não queira fazer muito correndo, porque isso pode acabar dando muita diferença lá no resultado final.
Então aqui eu tenho meu quadrado. Agora eu vou recortar daqui. Conferindo, 12,5 por 12,5, 8,7 por 8,7. Tá? Então a gente já tem aqui os dois papéis para a gente fazer a base e a tampa. Aqui eu vou fazer uma observação, porque lá no canal do YouTube algumas pessoas tiveram dificuldade de entender por que o papel da tampa ele é menor do que a base, sendo que a tampa tem que ser maior que a base para poder encaixar. Então vamos explicar. O papel inicial que a gente vai cortar para fazer a tampa ou a base, ele não necessariamente tem que ser tampa maior, base menor. Isso vai depender da altura. As caixinhas que eu vou ensinar para você, ela tem a base sempre com altura maior do que a tampa. Então aqui pela lógica, o papel da base vai ser maior do que o papel da tampa. Não significa que a gente vai esquecer dessa folguinha aqui na hora de fazer a medição para que a tampa encaixe bonitinho, tá? Se não está encaixando a tampa, não é por conta do papel da tampa ser menor que a base. É porque na hora de medir, pode ter usado um papel grosso, pode ter invertido as medidas, porque aqui é 4, vem e coloca 4 aqui também, não. A altura da tampa aqui é 2, aqui é 4, tá? E aqui no esqueminha dá para perceber que quando a gente fizer as marcações aqui da altura, nas duas partes, aqui é para sobrar 4,5 e aqui é para sobrar 4,7. Essa diferença de 2 milímetros que existe da base e da tampa é que vai fazer o encaixe perfeitinho aqui na hora do fechamento, tá certo? Esclarecido esse ponto, vamos continuar. Vamos começar aqui pela base. Eu vou verificar aqui então que a minha borda é de 4 centímetros. Essa borda vai se transformar depois na altura da caixa. Então eu vou fazer essa marcação aqui, vou alinhar a régua com papel cartão, marcar 4 centímetros. Alinho os pontos e traço um risco. Vou fazer isso para todos os lados. Aqui o nosso desenho está parecido com esse daqui, né? Então vamos verificar. 4, 4, 4, 4. E aqui no meio o quadradinho de 4,5 por 4,5. Agora nós vamos colocar a régua em cima aqui do nosso risco, das nossas retas, vir com o estilete de levinho e vincar. Aqui a gente veio com a nossa dobradeira, que é a tampinha de caneta, passa e ajuda a vincar melhor. Então a gente vai fazer isso para todos os lados. Conforme você for pegando prática, você não precisa fazer esse risco aqui. Então você pode fazer os pontos, colocar a régua, alinhar e já passar o estilete de levinho para fazer o vinco.
Então aqui a gente já tem todos os lados dobrados. Agora com a tesoura nós vamos fazer o seguinte: nessas pontas, os quadradinhos que estão nas pontas, nós vamos pegar um lado, cortar, deixando ele preso só de outro, e cortar a pontinha. Aqui a pontinha você pode cortar o olho mesmo, isso daqui é para ajudar na hora da gente colar. Então aqui eu faço a mesma coisa para as outras pontinhas. Feito isso, agora a gente vai pegar os clipes, a cola. Nós vamos passar cola aqui na pontinha. Vamos encaixar aqui na outra lateral e com a ajuda de um clips, nós vamos esperar secar. Então aqui está a nossa base, enquanto ela seca nós vamos fazer a tampa. Para a nossa tampa, nós vamos marcar a medida de 2 centímetros em todas as laterais. Então da mesma forma que a gente fez lá para a base, a gente marca alguns pontos, traça um risco, traça reto. Aqui nesse último eu vou fazer os 2 pontos, alinhar e passar o estilete para você ver como que é. Então à medida que você for pegando prática, você pode fazer assim. Eu dobro e passo aqui a nossa tampa de caneta. A gente vai vincar todos os lados agora, alinhando a régua em cima da reta e passando estilete de leve. Aí feito isso, se a gente não quiser fazer o visor na tampa, então a gente já vai pro passo de cortar aqui o cantinho, tirar as pontinhas e colar. Senão a gente precisa fazer uma moldurinha igual tá nesse esquema aqui. Vou apagar aqui a minha anotação. Então aqui eu vou fazer uma moldura de 1 centímetro a partir desse quadradinho de 4,7. Veio aqui com a régua, alinho aqui na lateral do quadradinho do meio e marco os pontos de 1 centímetro. Traço uma reta. E vou fazer isso para todos os lados. Aí feito isso, com a régua estilete, eu vou retirar somente esse miolinho aqui do quadrado do meio. Então vai de ponta do quadradinho até outra ponta do quadrado com bastante cuidado pra gente vazar somente essa parte do quadradinho. Aí eu apago essas outras marcações aqui da reta que acabou ficando. Agora nós vamos medir o nosso visor. Eu tenho aqui um pedacinho de acetato e eu vou verificar se ele cabe aqui no meu quadrado de 4,7 por 4,7. Ele tá um pouquinho maior,
Então eu venho aqui com uma caneta e faço alguns pontinhos aqui para conseguir cortar o acetato no tamanho que eu preciso aqui para essa caixinha. Se ficar pouca coisa tortinha aqui não tem problema, tá? Tem que entrar aqui nesse quadradinho e deixar uma borda pra gente conseguir colar com a fita dupla face. Então, depois que verifiquei, vou pegar a fita dupla face e colar no acetato. Essa fita ela tem 1,2 centímetros, que já é maior que a nossa moldura. Então, para esses tipos de caixinha que a moldura ela é menor que 2 centímetros, eu não coloco a fita inteira, eu divido ela ao meio. Eu já faço isso direto no acetato. Então eu colo metade da fita aqui na ponta do acetato, viro, retiro aqui o excesso do rolo, já corto bem rente ao acetato o excesso da fita dupla face e colo lá do outro lado. Assim, a olho, dificilmente a gente consegue cortar certinho aqui no meio da fita, né? O importante é que ela não ultrapasse aqui o visor. Aí eu vou fazer a mesma coisa para esse outro pedacinho que ficou faltando. Eu verifico se não ficou excesso de fita dupla face para fora aqui do acetato. Se não ficou, tudo bem. Se ficou, você retira com tesoura ou estilete. Verifico se o acetato ele tá para dentro aqui da moldura, tá? Não pode ultrapassar e ficar aparecendo aqui no visor, senão vai ficar feio e vai grudar um monte de coisa. Se tiver tudo certo, a gente retira então a capinha da fita dupla face para colar ali na tampa. Colo aqui com bastante atenção. Venho com a tampa de caneta e reforço o acetato na minha tampa. Aí feito isso, nós vamos pegar a tesoura, lá nas pontinhas nós vamos cortar um lado, deixar o outro, cortar a pontinha para poder colar. Então a gente faz isso para todas as pontinhas. A colagem do mesmo jeito que a gente fez para a base. Agora a nossa tampinha está pronta, a gente vai esperar tudo secar para poder conferir se ficou tudo certo. Eu vou retirar os clipes aqui da minha caixinha. Verifico se está encaixando bonitinho. Aí aqui a gente vai retirar essas rebarbinhas que ficaram. É normal ficar porque a gente está fazendo à mão, tá? Então a gente vem aqui com bastante cuidado e retira essas rebarbinhas. Vou colocar aqui a forminha de origami para a gente verificar o espaço. E tá pronta a nossa caixinha para um bombom. Te vejo na próxima aula.